eu quero saudar a você com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para apresentar o nosso programa sobre a ética na vida do crente. E hoje iremos dar continuidade ao nosso assunto, levando em conta que a questão de ética está mais relacionada com a questão comportamental, né? A questão moral, comportamental, a nossa postura na condição de crentes em Jesus, para que o mundo veja nisso uma confirmação da nossa fé. Se nós professamos uma fé e nós dizemos ser tão perfeita, tão pura, tão maravilhosa, temos que também ter um comportamento que se coadune com esta fé que nós professamos. Daí o motivo do nosso assunto, a ética na vida do crente, para mostrar às pessoas que nós temos uma correlação muito grande entre o que nós professamos como fé, o nosso testemunho, e isso através do nosso comportamento. E, mais recentemente, passamos a fazer uma relação entre a ética na vida do crente e também a disciplina na vida do crente. E hoje iremos fazer mais algumas abordagens aqui relacionadas com a disciplina na vida do crente dentro do aspecto ético. E para nós darmos continuidade aqui, agora nesta apresentação, nós temos aqui conosco o pastor Luiz Fernando Pita. Luiz Fernando, a paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor Gilson, Pai do Senhor, irmãos, sempre é uma honra e um prazer estar nesse programa. Aliás, sempre bem-vindo, né? Porque estamos aqui dividindo entre nós essa responsabilidade de transmitir esse assunto, né? Um assunto tão importante. O pastor Luiz Fernando faz parte aqui integrante da nossa transmissão aqui, e nós queremos, inclusive, nesta oportunidade, dizer que este episódio ele é uma continuidade de um assunto e, portanto, se você por acaso não acompanhou ou não tem acompanhado os assuntos anteriores que são em sequência, então nós aconselhamos, entra no nosso canal de YouTube, o canal oficial do YouTube da Igreja Cristã Maranata, e ali você vai ver no playlist uma série de episódios que nós apresentamos numa sequência bem assim lógica e, vamos dizer, progressiva dentro deste assunto sobre a ética do crente. E aliás, hoje aqui nós temos uma pequena satisfação a dar àqueles que têm participado conosco da nossa programação, e inclusive eles têm até se inteirado conosco através do chat. E nós temos comentários feitos no chat, e esses comentários fazemos questão de lê-los para saber qual é a sua opinião, qual é a sua posição com relação ao assunto, se você está gostando ou não, se tem crítica, se tem uma observação a fazer. E nós hoje aqui, pastor Luiz Fernando, vamos fazer uma observação a respeito de um assunto interessante, que podemos ver agora em câmera aberta, podemos ver agora a nossa observação que vamos fazer juntos aqui, de alguém que entrou no nosso chat e ele fez uma observação com relação à questão de um esclarecimento mais detalhado quanto à questão de sabedoria no falar, né? E essa questão de sabedoria no falar envolve mesmo a necessidade de uma abordagem bem mais detalhada, né? Porque nós temos, por exemplo, aquilo que nós falamos sobre a questão de sabedoria dentro da ética e disciplina no falar, os três aspectos interessantes: a vaidade das muitas palavras, né? A transgressão das muitas palavras e aquela colocação feita no livro de Provérbios sobre as palavras do linguareiro, né? Que é muito interessante essa expressão, quer dizer, aquele pessoal que fala demais, né? É o falador para nós. Em outras palavras, é o falador, né? E nós temos alguns textos da palavra do Senhor que nós gostaríamos de apresentar aqui, esses textos, para nós elucidarmos melhor esse assunto, entrar em mais detalhes sobre esse assunto. Nós temos o livro de Eclesiastes, nós temos o livro de Isaías, que nos fala bem claramente sobre isso. Pastor Luiz Fernando, por favor. Vamos começar com o livro de Mateus. Mateus, pois não. Capítulo 20. Nós estávamos até conversando o versículo 20, o versículo 26, quando diz assim: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. Por que esse versículo, embora não está dentro do linguareiro? Porque quem gosta de falar, gosta muito também que a sua opinião seja aceita, ou seja, acatada.
E a palavra do Senhor Jesus faz ao contrário aqui. Porque quando você está trabalhando, você não fala muito, porque você está ocupado fazendo aquilo que foi lhe determinado. E quando nós fazemos a obra do Senhor e apresentamos a obra do Senhor para a honra e glória do nome dEle, não precisa falar. O Senhor lê o nosso coração. É verdade. O Senhor sabe dos nossos pensamentos antes que as palavras cheguem na nossa boca. Que coisa maravilhosa. E o exemplo que o Senhor Jesus deixou ali para as nossas vidas. Mas em cima do texto que você, em cima do assunto que você falou, nós temos, por exemplo, Isaías, né? Isaías, capítulo 49, capítulo 50, versículo 4, diz assim: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como aquele que aprende. Muito bom. Isso aqui foi o profeta Isaías. Isaías foi o profeta messiânico, né? Foi o profeta que mais no Velho Testamento mais falou a respeito do Senhor Jesus. Da igreja, né? E ele coloca aqui que ele me desperta para aprender. Todo dia há uma ação reveladora do Espírito Santo do Senhor para as nossas vidas. E a palavra é para restaurar o cansado. Eu achei até interessante que nessa observação feita no nosso chat com relação a esse assunto, alguém achou interessante o aspecto que nós citamos aqui, né, com relação àquele provérbio persa, né, que diz que duas coisas indicam fraqueza: calar-se quando é preciso falar e falar quando é preciso calar-se. Isso é atribuído a um provérbio persa. Mas o que é interessante é que o Império Persa, pelo menos nos dias de Daniel, né, nos dias após Daniel, esse império, ele foi um império que existiu num tempo histórico posterior ao profeta Isaías e posterior também ao rei Salomão, que falou a mesma coisa no livro de Eclesiastes. Olha o que o rei Salomão falou. Ele colocou assim em Eclesiastes capítulo 3, verso 7, né? Quando ele diz assim: há tempo de estar calado e tempo de falar. Então até parece que o provérbio persa copiou isso do rei Salomão, da sabedoria do rei Salomão, né? Parece, né? Você falou uma coisa, né? Salomão e o próprio Isaías viveram antes, no cronológico do tempo, né? Eu não sei nem se os que foram levados para a Babilônia e depois tiveram de ir para o Império Persa, porque foi o império que substituiu ali a Babilônia, já foram influenciados também por esses que estavam lá em Jerusalém e que leram aí. Eu tô falando assim, sem nenhuma base científica. O próprio livro de Daniel diz, né, que Daniel ele permaneceu ali até Ciro, rei da Pérsia. Exatamente. Né? E Ciro gostava muito do Daniel. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões... Não, aí era Dario. Perdão. Dario. Aí, desculpa. Ficou Dario. Depois veio existe um versículo no capítulo 1 que ele permaneceu até Ciro, rei da Pérsia. Isso mesmo. Então, e o homem sábio, né? E ele era conselheiro do rei. Como que o Senhor realmente opera nesse sentido. Em qualquer cultura, a sabedoria se sobressai. Se há uma coisa que a gente percebe no crente muito ética, é a maneira dele falar, a postura dele, a condição dele, o que ele fala, o que ele transmite. E isso tem que ser muito com sabedoria, porque a sabedoria é fundamental em tudo. Porque não se coaduna muito com um crente ele ser um elemento, por exemplo, falador, que fala demais, fala coisas que às vezes não convêm, entendeu? Então, realmente, o próprio texto diz, né, que há transgressão no falar. Quando quem fala demais sempre corre o risco de transgressão, né, de transgredir, né? E o resultado é esse. Então, a sabedoria no falar, esperamos que isso tenha sido bem esclarecido, né? Mostrando, inclusive, que isso já foi previsto no livro do homem mais sábio do mundo, né, que foi Salomão, quando escreveu o livro de Eclesiastes. Tem aquele tempo que você deve falar, mas aquele momento que a sabedoria
vai mostrar o momento certo de calar-se ou de falar. Eu só quero linkar, Gilson, Salomão no Velho Testamento, aquilo que ele obedeceu ao Senhor, ele é tipo do Espírito Santo. Pode ser que algum irmão esteja perguntando, mas como que eu vou saber o tempo de falar e o tempo de ficar quieto? Se você é um servo, deixe o Espírito Santo do Senhor encher sua vida e te dar a direção, porque o Senhor nos dá o tempo certinho e dá o que falar, não só o tempo, o momento de ficar quieto e falar, mas as palavras certas para que alcance o objetivo. Agora, sim, para não terminar agora sobre esse assunto, que ele é muito esclarecedor, nós temos uma série de textos na Bíblia que falam sobre a questão do linguareiro. O linguareiro vem de língua, né? Usa muito a língua. Aí nós temos uma série de textos, né, na palavra do Senhor sobre isso, né? Em Provérbios, você tem anotado aí os textos? O texto de Provérbio eu não anotei. Então está aqui, ó, Provérbio 18, verso 21, Sim. Quando diz assim: a língua tem poder sobre a vida e a morte, e os que gostam de usá-la comerão o seu fruto. Ou seja, falou demais, acabou comendo o fruto, né? Isso é uma palavra aqui de Provérbios, né? O capítulo 21, verso 23 também é muito interessante, quando diz assim: o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Então há momentos que é melhor mesmo guardar a boca, guardar a língua, para que a angústia não venha depois, né? São lições maravilhosas, né? Isso tudo dentro do aspecto ético. A postura do crente é exatamente essa, né? Tanto na igreja, como ele pode também fazer isso no ambiente de casa e no ambiente de trabalho. Porque nós não dissociamos, né? Nós somos servos do Senhor em todos os momentos, em todos os lugares. Mas a importância de nós termos essa direção maravilhosa e esses conselhos de servos que viveram na presença do Senhor e alcançaram vitórias. Inclusive até Judas, né, fala sobre a questão da língua. Ele chama a língua de como uma chama de fogo, né? Uma pequena chama de fogo causa um grande incêndio, né? Judas aí não era o Iscariote, o Judas Judas era o apóstolo, né? O apóstolo era, segundo diz Judas, a tradição, irmão de Jesus, né? Carnal, Judas. Irmão carnal, né? Era o apóstolo Judas, o livro Judas, antes de Apocalipse, Judas, que é um livro excelente. Só tem um capítulo, mas especial e maravilhoso. Especial. E ele fala exatamente que a língua bota fogo, né? Ele acende o fogo ali, uma pequena chama causa um grande incêndio, né? É verdade. Isso é muito bem. Importante. Vamos então dar sequência, pastor Luiz Fernando, sobre a questão da ética e disciplina do crente, né? A disciplina dentro da ética do crente, né? E um aspecto muito importante é com relação àquilo que se fala sobre o governo da igreja. A igreja, ela tem um governo. Qual é o governo da igreja? O governo é do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, para governar a igreja, ele usa servos. Que servos são esses? São os servos que estão atendendo aquilo que o Espírito Santo está falando, ou está orientando, ou está ditando. Então esses servos fazem parte do governo da igreja. São homens, são servos, né? Mas são servos que fazem parte do governo da igreja. E para isso nós temos, no caso, o presbitério. Então a disciplina na questão de determinações do presbitério. Quando se fala em determinações do presbitério, é importante observar que são determinações do Espírito Santo ao presbitério. É como você vê, por exemplo, o título do livro de Atos dos Apóstolos. O nome do livro é Atos dos Apóstolos, mas na verdade são os atos do Espírito Santo através dos apóstolos, né? Então isso é importante entender, porque a questão de disciplina quanto às determinações do presbitério, que às vezes as pessoas, mas isso veio, está correto isso? Por que não seria assim? Por que seria diferente? Então essa questão ela é muito importante, porque se nós estamos todos debaixo do governo do Espírito Santo, nós estamos, portanto, sujeitos à autoridade que o Espírito Santo dá àqueles que são responsáveis por transmitir as orientações do Espírito Santo. Então, nós temos até alguns textos da palavra, né, que mostram muito claramente sobre isso, né, pastor Luiz Fernando? Talvez um dos mais conhecidos seja o Salmo 105, né, o versículo de número 15, que diz assim: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Aí na disciplina com relação ao relacionamento com os ungidos, né? Aqui
Eu faço uma ligação, Gilson, com o presbitério. Porque você sabe disso, eu sei. Nós não fazemos nada sem antes consultar ao Senhor, se saber se há um dom, se há uma direção do Espírito Santo. E isso aqui foi escrito por um salmista 1000 anos antes de Cristo. Verdade, e ele cita aqui a saída do povo de Israel do Egito, a condução do Senhor do povo de Israel do Egito. E nós sabemos o que aconteceu, né? Todos aqueles que levantaram contra Moisés. Moisés era o governo ali naquele momento. E não só contra Moisés, mas depois contra toda a caminhada do povo de Israel. A importância de nós entendermos que a unção, a palavra que vem de Deus, ela não confundir com o homem, né? Se um homem está transmitido, é uma honra para aquele que está servindo ao Senhor, uma honra servir a Deus, passar uma revelação, mas aquele que ouve, saber que não é do homem, é uma direção do Espírito Santo. E quando nós obedecemos, nós alcançamos a vitória. E lembro que Paulo falou que ele todo dia morria para o mundo, né? E ressuscitava todo dia. Ele era crucificado com Cristo Jesus. Se alguma revelação, alguma direção que venha do presbitério, venha do Senhor, às vezes machuca um pouco a carne, né? Se você sentir isso... Ou causa algum impacto, né? Exato. Clama pelo sangue de Jesus. Você vai fazer como Paulo fez. Você vai morrer com Cristo, porque todo clamor, nós morremos com Cristo. Mas, ao mesmo tempo, você ressuscita e o Senhor nos capacita para colocar aquela revelação em prática. Eu quero lembrar também um aspecto interessante, pastor Fernando, que é o seguinte, o que é, a gente fala presbitério, né? O que é presbitério? Presbitério é a reunião dos presbíteros. O que são os presbíteros? Presbítero no Novo Testamento significa pastor. Quer dizer, o presbítero era aquele que tomava conta das igrejas em regiões onde havia muita predominância de igrejas gregas. Então, por isso, as cartas eram dirigidas para eles, chamando de presbítero, porque era o pastor daquela igreja. Assim como ancião, né? A maioria dos membros eram de origem judeus, aí o pastor era chamado de ancião. E também aqueles que eram da região de... Apenas para esclarecimento isso, né? Aqueles que eram de regiões mais próximas de língua latina, ou Itália, então Roma, né? Então esses eram chamados de bispos, né? Mas todos tinham a função de pastor. Então, quando nós falamos o presbitério, é a reunião dos pastores que foram levantados, ordenados na direção do Espírito Santo, na revelação do Espírito Santo. Portanto, o governo é do Espírito Santo. Então, nós não temos porquê, não há porquê você ser membro de um corpo que você não se relaciona bem com esse corpo. Não se submete. Não se submete. Vou colocar mais agudo, mais claro. Porque nós estamos nos submetendo ao Senhor, aquilo que o Senhor está fazendo. E isso serve para nós, né? Eu estou falando com o Gilson aqui. Nós somos os primeiros a colocar em ordem aquilo que o Senhor fala. E nós pregamos o que vivemos. É verdade. Se você está falando alguma coisa e não está vivendo, mas o Senhor vai fazer você viver aquilo. O melhor é viver primeiro e pregar um testemunho de vitória na presença do Senhor. Muito bem. Fernando, nós temos ainda um aspecto muito importante na questão de disciplina na ética do crente, que é o relacionamento do crente com algumas atividades da igreja, como, por exemplo, nós temos o caso das vigílias, temos as madrugadas, né? Onde está ali o nosso comportamento, aí no sentido não só individual, mas no sentido coletivo, a igreja, como a igreja se comporta numa vigília, isso com relação aos de fora, porque não só com relação aos de fora, mas também os próprios irmãos, como nós nos comportamos numa vigília, como nós nos comportamos numa madrugada, né? O que isso representa para as pessoas de fora em termos da nossa ética cristã, ou seja, a nossa ética como crentes em Jesus. Poderia fazer algum comentário, por favor, pastor? Sim, porque algumas pessoas associam a visitação do Espírito Santo de um momento de uma vigília, de uma reunião, de uma madrugada, como se grita alto, fala alto, se gesticula,
vou contar alguns testemunhos aqui, porque os irmãos sabem, né? Apaga a luz para criar um ambiente. O Espírito Santo não precisa disso. Eu só quero lembrar que há dois livros de dois servos do Senhor. Um foi o apóstolo João e o outro foi o profeta Ezequiel, que quando o Senhor o visitou com uma profundidade maravilhosa, o que aconteceu com eles? Eles pularam, gritaram? Eles desmaiaram, sem forças, diante da grandeza do nosso Deus. Então, se você quer um exemplo da Bíblia que fala daquele que realmente é cheio e transborda do Espírito, nós perdemos a força diante de um Deus maravilhoso, diante de uma grandeza maravilhosa. Então, essa turma que grita, que pula, que agita, que faz, dizendo que está cheio de Espírito, temos de tomar muito cuidado. Sem falar que nós estamos num ambiente coletivo. Quanto a história é um pouco assim até, né? Mas de um cidadão que estava, né, em uma vigília dessa e ele estava gritando e pegou a cadeira da frente e levantava a cadeira porque estava cheio do Espírito. O detalhe é a senhorazinha que estava sentada na cadeira, né? O que ela estava sentindo ali com aquele cidadão querendo levantar, porque tinha uma pessoa sentada na cadeira. Isso é antiético totalmente, né? Totalmente. Quem está perto, você está perto de uma pessoa, a pessoa começa a gritar e a falar e a gesticular, você até fica um pouco receoso assim. O Espírito Santo, ele é sábio, ele é muito sábio. E nós vemos que esses comportamentos nós não vemos naqueles que estão realmente na presença do Senhor. Você nota, por exemplo, que vigília ou madrugada é uma coisa que a gente faz sempre num horário que envolve silêncio, envolve postura. Você chega para uma madrugada bem cedo na igreja e bate porta de carro, entendeu? Abre o portão, bate o portão. Isso espanta os vizinhos, isso não é ético. Isso causa problema para os vizinhos. Nós estamos falando aqui do aspecto comportamental. Na hora do irmão orar numa madrugada, a madrugada normalmente é um culto mais curto, né? É um espaço de tempo mais curto. Então aquelas orações muito longas, o irmão às vezes ora falando muito alto. O instrumento, nós evitamos, às vezes toca só o violão, né? Só um violão ali, entendeu? Sem amplificação muitas vezes. Sem amplificação, porque também é um grupo menor que vai à madrugada, né? Normalmente. Então tudo isso faz parte dessa ética. Nós temos que ter esse cuidado, né? Para a gente apresentar para as pessoas de fora que nós não somos pessoas assim desmioladas, que fazemos as coisas assim incoerentes. Não, nós temos coerência naquilo que fazemos, né? As vigílias, por exemplo, o tempo da vigília, antigamente até que se fazia vigília de passar a noite toda, né, na vigília, mas hoje nós não temos mais necessidade disso. Aliás, é até uma questão de segurança, né? Nós não podemos mais fazer uma vigília onde os irmãos saem meia-noite, 1h da madrugada, 3h da madrugada, pelas ruas e tudo. Hoje em dia, isso realmente não é próprio, né, do tempo que nós estamos vivendo, né? Então, realmente é uma questão de disciplina e um comportamento, né, notável, né? A própria palavra, né, fala sobre isso. Nós temos, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 14, verso 40. Você chegou a anotar aí? Para poder ler, para nós encerrarmos aqui com essa parte, né? 1 Coríntios 14, verso 40. Como que nós devemos conduzir uma madrugada ou uma vigília? Paulo escreve, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Pronto, decentemente e com ordem, né? Ordem quer dizer ordem disciplinar, né? A pessoa, os irmãos que têm disciplina, né, naquilo que fazem, né? Para não perturbar os vizinhos, não perturbar ninguém. E nós temos o nosso testemunho dentro da nossa própria ética de crentes, né? Eu tive uma vez um vizinho que a igreja era do lado de uma vila de casas e um vizinho reclamou da altura do culto, até na hora do culto normal. Aí eu procurei saber onde ficava o grupo louvor, a caixa de som ali, a casa dele, e eu vi ali a distância da sala dele até onde estavam os nossos amplificadores. Ele tinha razão. O fundo da igreja era mais distante do que a casa dele. O que nós fizemos? Nós pegamos, distribuímos o som, botamos caixas com volumes menor, mas mais caixas na igreja, orientamos para que não usasse o som, trocamos o grupo louvor de lado, porque eram 2 lados da igreja, o outro lado não tinha essa situação. Nós tomamos uma série de situações ali
que realmente não causava impacto nenhum na igreja, no culto em si. E depois aquele vizinho veio se converter. Pronto, serviu de sinal para ele, né? O testemunho, né? Nós, com sabedoria, nós podemos, né, fazer aquilo que é verdade. É sábio, né? É decente, né? Amém. E com sabedoria, né? Muito bom. Não, nosso tempo já está chegando ao final. Nós vamos ter que parar aqui agora para continuar o assunto em outra oportunidade. E nós queremos, nesse encerramento, deixar claro aqui uma coisa. Se você gostou daquilo que viu e assistiu e participou, entra no chat, faz o seu comentário. Não deixe também de curtir, né? Não deixe também de comentar, fazer o seu comentário, curtir e compartilhar. Se você tem alguém que acha que é importante esse assunto, compartilha com esse alguém, porque ele vai receber uma bênção também, como você recebeu aqui e nós também recebemos. Então, pastor Luiz Fernando, a paz do Senhor, encerramos aqui. Muito obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço a paz do Senhor, pastor Gilson, e também muito obrigado pela tua participação e também aos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Muito bem, a paz do Senhor a todos e até a próxima.